Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o 6º episódio da temporada número 2. Quero lembrar que estes episódios não são cronológicos e que desde o último episódio para a frente e daqui em diante, eu irei falar acerca de assuntos que podem incomodar muitas pessoas, mas que são assuntos muito importantes. O que é mais importante para mim, como cristão, é defender o Evangelho. Como eu já várias vezes mencionei nestes episódios, Jesus Cristo não veio anunciar diversos evangelhos. Ele veio anunciar um evangelho apenas. Uma boa nova. E nós precisamos de a conhecer para que possamos seguir a Jesus Cristo. Quem segue Jesus Cristo é toda aquela pessoa que conhece, vai conhecendo o Evangelho e vai praticando, vai andando nesses princípios que foram ensinados por Jesus Cristo, para que Cristo seja formado no coração dessa pessoa. A verdadeira conversão não é uma transformação no exterior, mas sim uma transformação no interior. É uma transformação de consciência. Agora que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos abraçá-lo e vamos seguir esse Evangelho. Quem segue o Evangelho, segue a Jesus. Porque Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa nova que Deus enviou. Ele é o pão que desce dos céus para alimentar a todos nós. Muito importante nós entendermos isto. E como eu estava a dizer há pouco, Jesus não veio anunciar diversas maneiras de viver o Evangelho. Não foi isso que Jesus veio anunciar. Nem veio anunciar uma série de evangelhos. Um leva a pessoa naquele caminho, depois tem outra maneira de pensar que leva ali para o outro caminho. Não, Jesus não veio fazer isso. Aliás, está escrito nas Escrituras que Deus não é um Deus de confusão. Mas, infelizmente, a confusão está instalada. A confusão está instalada ao modo que hoje nós não sabemos nem sequer em quem acreditar. Porque nós vemos certos pregadores que anunciam coisas em nome de Deus e depois vêm outros pregadores que anunciam o oposto do que aqueles que anunciaram acerca de Deus e em nome de Deus também. Então, a confusão é tanta que hoje não sabemos de facto que boa nova é essa, que evangelho é esse que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, que evangelho é esse? Nós precisamos de saber. Estou agora a falar, quando eu digo nós, estou agora a falar da igreja onde eu tenho a honra de pastorear, que é a igreja Lighthouse. Faz agora vários domingos que começamos uma série cujo tema é Isto é o Evangelho. Se vocês quiserem, acharem bem, podem ir ao YouTube, no canal da igreja Lighthouse, e você vai encontrar lá as últimas 4 reuniões de domingo acerca desse tema. E quem sabe pode ajudá-lo a compreender melhor o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Então eu encorajo que você o faça. Mas, como eu já várias vezes disse, estes episódios aqui no Podes Crer com José Fidalgo, eles não são estudos bíblicos. É apenas uma conversa que eu tenho com vocês. E a minha conversa hoje vai neste sentido de ajudar a todos a reconhecer
aqueles fios condutores que nos têm muitas vezes afastado de Jesus Cristo. Em vez de nos aproximar de Jesus, nos tem afastado de Jesus. E esses fios condutores refiro-me aos ensinos, aos ensinamentos que se ouvem muitas vezes nas igrejas, um pouco por todo lado, não só em Portugal, mas também noutros lugares, como em África, como nos Estados Unidos, como no Brasil. E hoje com a internet há tanta pregação disponível e então a grande questão é saber reconhecer se de facto aquele ensino, aquele fio condutor nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus Cristo ou nos aproxima de Jesus Cristo. Isso é muito importante nós compreendermos. O tema de hoje é: olha o que ele conquistou. Olha o que ele conquistou. Porquê que eu trouxe este tema hoje, neste episódio? Porque um dos maiores erros que nós crentes cometemos é olhar para as conquistas pessoais e concluir que elas validam uma posição favorável diante de Deus. Isto é, as pessoas que têm a graça de conquistarem coisas na vida, é porque Deus é com elas. Se as pessoas estão bem financeiramente, se estão bem no seu casamento, se estão bem na sua vida profissional, se estão bem com a sua igreja, a sua igreja está a crescer, a bombar, como se costuma dizer, são centenas e milhares de pessoas nos cultos. Se a pessoa está a conquistar o mundo para Jesus, abrindo muitas igrejas, todos os anos abre-se dezenas e dezenas de igrejas por várias partes de Portugal e não só. Enfim, todo o tipo de conquista que você possa imaginar que o ser humano luta por conquistar e que consegue, logo todos nós concluímos que isso é favor de Deus e que quem assim tem vivido e tem conquistado merece ou tem uma posição muito favorável diante de Deus. Este é o pensamento que está construído no meio religioso, principalmente nas últimas décadas para cá, desde os anos 70, 80 e agora também este século. Nós temos verificado que este tipo de pensamento está muito enraizado nos crentes, principalmente aqueles que fazem parte dos evangélicos. Ouve-se muitas vezes esta frase assim: se Deus não fosse com ele, ele não chegaria onde chegou. Só pode ser um homem de Deus. E estas frases, elas se ouvem quando se tenta justificar, por vezes, que essas mesmas pessoas que conquistaram tanto e que têm uma vida super abençoada, têm bens, têm posses, têm tanta coisa, e essas pessoas por vezes se justificam, ou aqueles que seguem essas pessoas também justificam-se com esta frase, não é? Se Deus não fosse com ele ou com ela, ele não chegaria onde chegou, só pode ser um homem de Deus. E essa justificação vem para tapar muitas vezes os erros que essas pessoas também cometem, porque nós todos sabemos que ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, e quando os cometemos devemos assumir as responsabilidades, e se tivermos que pedir desculpa a alguém, temos que agir, temos que o fazer. Assim nos pede o Evangelho, assim Jesus nos tem ensinado, não é? Perdoai-vos uns aos outros, por exemplo. Não é? Assim como alguém te perdoa, assim como Deus o Pai nos perdoa, assim nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e quando nós também erramos, devemos assumir essa responsabilidade
e mudar de rumo, mudar de maneira de viver, porque essa maneira de viver está a ofender pessoas, portanto é importante que nós tenhamos algum cuidado nesse sentido. Mas o que acontece muitas vezes é que pessoas que atingiram um patamar de sucesso, muitas vezes começam a andar por caminhos errados, começam a ter determinadas atitudes e começam a ter determinadas decisões que são completamente equivocadas, erradas, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, mas que não querem mudar, continuam no erro. E outras, principalmente aqueles que são dedicados ao ensino do Evangelho, pastores, apóstolos, bispos, não importa que título a pessoa tenha, que começa a ter determinadas atitudes, maneiras de falar, maneiras de ensinar, que em vez de nos puxar para Cristo, nos afasta de Cristo completamente. Então, quando isso acontece, se alguém, por qualquer motivo, se levanta para criticar essa maneira de fazer as coisas, logo vêm os defensores dessa pessoa e dizem, não é? Se Deus não fosse com ele, ele não chegaria onde chegou. Só pode ser um homem de Deus, como quem diz, estás para aí a falar mal dele, porquê? Olha o que é que ele tem, olha o império que ele construiu, olha quantas igrejas ele abriu. Ora, ele já abriu não sei quantas igrejas, e tu já abriste alguma? Ai, tu não abriste, então cala-te. Como quem diz, quem é pequeno, quem não tem nada, quem nunca abriu nada, quem nunca conquistou nada, tem que estar calado. É o chamado come e cala. E aqueles que têm sucesso, aqueles que conquistaram muitas coisas na vida, parece que esses é que têm o direito de fazer o que bem lhes apetece, e Deus está lá no céu a carimbar todas as decisões e todas as palavras e ensinos e que as pessoas façam, mesmo que sejam contrárias à palavra de Deus, Deus carimba, porque, enfim, aquela pessoa já tem um estatuto conquistado diante de Deus, uma posição favorável. Ora, isso é um grande erro. É um grande erro. Porque quem pensa assim não conhece o Evangelho, não conhece as Escrituras, não conhece a mente de Deus. Porque nós, para termos o favor de Deus, não há nada que nós possamos fazer que faça com que Deus aceite essas coisas para, em troca, Ele dar favor. Não há nada, porque as nossas boas obras, conforme a palavra de Deus diz, são como trapos imundos, mal cheirosos, porque todos nós pecamos, não há ninguém perfeito, como dizem Romanos, no capítulo 3, não há ninguém perfeito, não há ninguém que faça o bem, todos se desviaram, todos pecaram. Então, o que faz com que todos nós possamos ter uma condição favorável diante de Deus não são as nossas boas obras, não são as nossas conquistas, mas é Cristo, somente Cristo. Cristo é que é o caminho que nos leva a ter uma posição favorável diante de Deus. Então, seja rico ou seja pobre, o que faz alguém ter uma posição favorável diante de Deus é Cristo na vida dessas pessoas. Será que nós ainda não entendemos isto? Isto é básico. Isto é o beabá da fé. Andamos tantos anos a ensinar às pessoas, esses mesmos pregadores andaram tantos anos a ensinar às pessoas que as nossas boas obras não nos salvam, mas agora parece que as nossas boas obras é tudo aquilo que nós precisamos de mostrar para validar o favor de Deus na nossa vida. Quem tem conquistas está validado. Quem não tem conquistas, se a pessoa, coitado, por qualquer motivo, só tem tido problemas na vida, não tem validação nenhuma, é porque alguma coisa está mal com aquela pessoa, tem algum pecado escondido, tem que andar a regredir no passado, a ver se encontra aonde é que falhou, onde é que pecou, para depois poder
ter um momento de libertação, porque aquela pessoa alguma coisa fez, ou tem falta de fé, ou está debaixo de uma maldição. Está a ver como é que a mente de muitos cristãos está construída? Está construída em fios condutores errados que nos têm afastado aos poucos de Cristo. Então, quem pensar, não é? Por exemplo, vou dar exemplos, vou falar de nomes, porque eu tenho vindo a falar de nomes ao longo destes episódios. Eu vim da Igreja Maná, não é? Foi a Igreja Maná que nos primeiros episódios, ou quase todos os episódios da primeira temporada, falo muito daquilo que eu passei na Igreja Maná. A Igreja Maná tem um líder, Jorge Tadeu, e ele, quando veio para Portugal, de facto, ele não tinha nada mesmo. A história é mesmo verdadeira, ele não tinha nada, ele veio com a família dele, os filhos deles, que hoje são os filhos mais velhos, eram novos, eram pequenitos, e lembro-me dele até, inclusive, passar por fome, dele contar essas histórias. Então, isso é verdade. E, com o tempo, eu creio de todo o meu coração que Deus o foi abençoar. O abençoou e fez com que a Igreja Maná, aos poucos, foi tendo uma dimensão grande, absolutamente sobrenatural. E eu já reconheci isso nos vídeos que gravei na primeira temporada do Podes Crer com José Fidalgo. Já falei vários aspectos dessa situação. Então ele conquistou, de facto, muitas coisas. E Deus é que o abençoou. Eu acredito que Deus o abençoou nesse sentido. Agora, a pessoa conquistou várias coisas. Deus o abençoou. Muito bem. E agora começa a entrar por caminhos errados. Começa a ensinar falsas doutrinas. Começa a trazer fios condutores que, em vez de nos aproximar de Jesus Cristo, nos afasta de Jesus Cristo. E os fios condutores que ele tem são apenas aqueles que levam as pessoas a adorar a visão da Igreja Maná. Como eu já falei na primeira temporada, quando eu falei sobre a visão de ouro, que eu falo nesse episódio, que a visão da Igreja Maná é como o bezerro de ouro. É um ídolo, tornou-se um ídolo. As pessoas atualmente não estão a servir a Jesus, estão a servir a um homem e estão a servir uma visão, um ídolo. A visão da Igreja Maná tornou-se um ídolo. Então, quando os ensinamentos que são dados, que levam as pessoas a ficar amarradas a esse ídolo, em vez de levar as pessoas apenas somente a Jesus Cristo, não está a acontecer. As pessoas estão a ser levadas por um fio condutor de erro que leva a esta situação das pessoas estarem a seguir uma visão em vez de seguirem a Jesus Cristo. E então, o que é que acontece? Quando essa pessoa que conquistou muita coisa, que Deus foi com ele, que Deus o abençoou, sim senhora, agora está num caminho errado. Então não se pode falar disso. Ninguém pode ensinar a dizer, olha, ele realmente foi abençoado, mas agora neste momento o ensino que ele está a trazer à igreja, aos crentes, está errado. Isso tem que ser dito. Quando alguém começa a andar por caminhos errados, a seguir caminhos errados e a tomar posições erradas e agir de uma maneira que é completamente oposta àquilo que Jesus nos ensina, essa pessoa tem que ser chamada a atenção. Essa pessoa tem que ser essas coisas têm que se falar. Não pode vir agora alguém dizer assim, mas se Deus não fosse com ele, ele não chegaria onde chegou. Como quem diz, tens de estar calado, não podes dizer nada.
e temos que aceitar tudo o que ele diz, o que ele fala, e assim é que está correto, porque se ele é assim grande, se ele tem muitas coisas e tem muitos bens, é porque Deus é com ele. Mas aí é que está o erro. Aí é que está o erro, porque é assim, vamos ver histórias, por exemplo, da Bíblia, que às vezes usam-se histórias como, por exemplo, o rei Salomão. O rei Salomão foi um rei, de facto, muito abençoado, que Deus abençoou tremendamente, mas que com o tempo começou a andar por caminhos errados, começou a andar com uma série de mulheres, começou a ter, inclusive voltou à idolatria e voltou a levar o povo e a nação israelita a adorar falsos deuses. E agora vamos dizer que está tudo bem com Salomão, porque Salomão era uma pessoa que conquistou muito, o homem mais sábio do mundo, então pronto, se Deus não fosse com ele, ele nunca teria aquela sabedoria que ele teve. Aleluia! Então só pode ser um homem de Deus. Não, é um homem de Deus que está equivocado, que está no erro, que está a levar as pessoas à idolatria. Esse é que é o problema. É como o Papa Francisco. Há tanta gente a defender o Papa Francisco. Assim, eu não tenho nada contra o homem. Ele até diz frases muito engraçadas e muito interessantes. E ele às vezes toca com o dedo na ferida. Mas depois, cada vez que ele acaba de falar, dobra o joelho à Virgem Maria, dobra o joelho às imagens de escultura. Eu agora vou dizer que o Papa está todo certinho. Não, aquilo está errado. Levar as pessoas a prestar cultos a imagens, a levar as pessoas a sacrifícios de idolatria, é pecado aos olhos de Deus. E isso tem que ser dito. E se nós lermos a Bíblia, nós vemos, no caso do exemplo de Salomão, que Deus confrontou Salomão e levou pessoas a falar ao Salomão e a confrontá-lo também. Ao ponto de que os últimos anos de Salomão foram anos horrorosos. Ele não acabou bem. Ele não acabou bem a vida. Como às vezes ensina-se por aí, que parece que Salomão foi sempre um espetáculo. E mesmo ele tendo as mulheres que teve, que está tudo bem, Deus é amor, Deus perdoa, está a ver como Deus é com ele. Não. Deus confrontou Salomão e Salomão comeu do fruto do seu pecado. Ele sofreu. Os últimos anos de Salomão e os anos da nação israelita foram anos maus por causa do pecado de Salomão. E nós temos que ler a Bíblia. Leiam lá Crónicas, 1ª e 2ª de Crónicas, 1ª e 2ª de Samuel. Leiam lá os livros e vão ver a história do princípio ao fim. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia. Há pessoas que preferem apenas ouvir o apóstolo do que ler a Bíblia. Preferem andar a ouvir os homens e as pregações da internet do que andar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia as histórias desde o princípio até o fim. Não fique só pelo princípio. Não fique só pelos versículos cor-de-rosa, pelas coisas boas. Vá ver as más também. Vê as más e vá ver qual é o motivo. Então, quando alguém pode ter tido as conquistas todas e mais algumas, e pode estar ainda a conquistar, até pode fazer 1001 coisa, mas se a pessoa está no erro e a levar as pessoas para o erro, essa pessoa tem que ser confrontada. E acredite que Deus está no processo de confrontar essas pessoas. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Este mesmo pensamento que nós crentes temos também a respeito da nação de Israel. Israel tornou-se o ídolo dentro da maioria da comunidade evangélica. A maioria da comunidade evangélica no mundo inteiro tem a nação de Israel como um ídolo. Porquê? Porque não se pode dizer nada sobre Israel, e se alguém disser que Israel está errado, que aquele governo está errado, que alguma coisa não está bem, aqui del rei. Levanta-se logo uma parafernália de pessoas, de todas as partes e mais algumas,
contra logo com aquelas pessoas, ai daquele que levanta uma palavra contra Israel. Israel tornou-se o ídolo de muitas igrejas evangélicas, ao ponto de que muitas dessas igrejas até voltaram ao antigamente, voltaram a praticar aquilo que eram as festas e as cerimónias que pertenciam aos judeus do antigamente. Hoje nós vemos, por exemplo, igrejas que têm, por exemplo, nos seus altares a Arca da Aliança. Está lá a Arca da Aliança, um simbolismo da Arca da Aliança. Muitos pregadores, já há igrejas como, por exemplo, a Universal do Reino de Deus, que tem, por exemplo, em São Paulo, o Templo de Salomão. Fizeram uma réplica do Templo de Salomão, mais ou menos parecido. E todas aquelas... tudo está feito de maneira a seguir aquelas regras judaicas, inclusive até as roupas que os pregadores vestem, tudo a imitar aquilo que era do Velho Testamento, do tempo dos sacerdotes, etc. Então, se alguém falar alguma coisa contra a nação de Israel, muitas igrejas em toda a parte do mundo se levantam. Por isso é que hoje até, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma coisa muito forte, e no Brasil também, mas nos Estados Unidos, muitas vezes os governos, até os presidentes dos Estados Unidos, muitas vezes não podem dizer nada, nem podem criticar muito, nem atacar Israel, nem nada, porque senão levanta-se logo a nação toda com aquela ideia de que não se pode falar mal de Israel, porque senão vem a maldição de Deus para a pessoa, e os presidentes ficam, digamos assim, entalados, ficam condicionados, e muitas vezes o mundo está a assistir a tantas coisas erradas, porque estamos todos condicionados com aquela imagem de que quem fala mal de Israel é amaldiçoado, conforme a passagem de Abraão, não é? Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te disser vai ser bendito. Então as pessoas usam essa passagem e depois usam os ensinos escatológicos para mostrar que tudo o que acontece em Israel é muito importante, porque tem a ver com o fim do mundo, com o fim dos tempos, etc. E andamos todos nisto. E Israel pode fazer o que lhe apetece, porque parece que ganhou o estatuto diante de Deus, né? Ganhou uma posição favorável diante de Deus, que eles podem fazer o que quiserem, está sempre tudo bem, Deus é com eles e estamos cá nós todos para os defender. Isso é um erro absolutamente incrível. Quando, por exemplo, nós vamos ver Jesus, quantas vezes Jesus criticou na altura os movimentos políticos, como os fariseus, movimentos políticos e religiosos, os saduceus, chamou-os várias vezes de hipócritas. Jesus confrontou sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, sobre ti virá juízo, e vai ser um juízo ainda superior do que Sodoma e Gomorra, veja só. Quando Paulo fala, por exemplo, em Gálatas 4, quando ele fala acerca da alegoria de Agar e de Sara, em que a Jerusalém atual é filha de Agar, filha da escravidão, e aqueles que adoram Jerusalém atual adoram a escravidão, adoram algo que para Deus não há salvação. Esta atual Jerusalém vai acabar nos escombros, como o mundo inteiro. Mas quando Paulo fala acerca de Sara, Sara refere-se à nova Jerusalém, aos novos céus e nova terra, a promessa que veio sobre Abraão e sobre a sua posteridade que é Cristo. Cristo é a nossa posteridade, as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo.
E sabe, em Gálatas, eu vou ler para vocês aqui, tenho aqui o meu telemóvel. Eu sei que isto não é um estudo bíblico, mas só queria mencionar aqui Gálatas 3, do versículo 7, por exemplo, ou até o versículo 11. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Quem são os gentios? Aqueles que não são descendentes dos judeus. Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, e olha o que Deus disse a Abraão: por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Não é só Israel que será abençoado, todas as nações serão abençoadas. Inclusive naquela altura, quando Deus falou a Abraão, ainda nem sequer existia Israel, não havia Israel. Abraão não era israelita. Então, sobre Israel, Deus iria, a promessa veio a Abraão e à sua posteridade, que é Cristo. Então, por meio de Cristo e por meio da fé que Abraão teve, as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados em Abraão, homem de fé. Então, nós não seremos abençoados em Israel, nós seremos abençoados em Abraão devido à fé, porque é pela fé que somos salvos, é pela fé em Jesus Cristo que somos salvos. E Deus anunciou em primeira mão a Abraão, anunciou o quê? Anunciou o Evangelho. Anunciou Cristo. Aleluia! A ver se nós, de uma vez por todas, abrimos os olhos, possamos ler. Eu não estou de maneira nenhuma a incentivar que nós agora andemos aí a falar mal de Israel, mas assim como mas também não é para andar a falar mal das outras nações. Então todas as nações serão abençoadas. Aqui, por exemplo, em Gálatas, vou pôr aqui Gálatas 4, do 21 até o 31. Diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Mas através de Sara, a promessa gera para a liberdade. Somos livres em Cristo Jesus. Então, leia o capítulo 4 todo de Gálatas, o capítulo 13 e o 4, aliás, leia o livro todo de Gálatas, que é fantástico. Começa logo por dizer que Paulo estava admirado como é que vocês se moveram outra vez e se esqueceram do verdadeiro Evangelho e andaram à procura e agora estão noutro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Infelizmente é o que acontece hoje também. Muitas pessoas são levadas por fios condutores erráticos que nos afasta de Jesus Cristo. Então, Deus não é só Deus de Israel, Deus não abençoa só Israel, Deus é Deus de todas as nações. Aleluia! Deus abençoa a todos. Agora, não é possível quando, por exemplo, se alguém que está a liderar a nação israelita, e nós temos o exemplo, se vocês lerem a Bíblia, então no Velho Testamento vocês vão encontrar tantos exemplos de tantos reis que lideraram muito mal a Israel, a nação toda, que levaram o povo à idolatria, à bruxaria e feitiçarias. A maior parte das vezes Israel esteve no exílio, era conquistado por outras nações. A mão de Deus pesava sobre Israel por causa da desobediência de Israel a Deus. Basta ler a Bíblia. E agora vimos nós um monte de crentes aí a pensar que Israel, não, cuidado, não podemos falar mal deles. Não, se Israel está a agir de maneira errada, tem que ser falado isso. Tem que ser falado. O que está mal, o que está bem, está bem.
Nós não podemos ser defensores das injustiças. Jesus Cristo nos ensinou a que nós devemos estar do lado da justiça, estar do lado da misericórdia, estar do lado da fé, estar do lado da bondade, estar do lado da generosidade, estar do lado do amor e da justiça. Então, quando as coisas não estão corretas e não são corretas, têm que ser denunciadas, têm que ser faladas. Quantas vezes nós vimos Jesus a fazer isso? Chamando aos saduceus e também aos fariseus de hipócritas, sepulcros caiados. Se Jesus estivesse aqui hoje presente fisicamente, ele iria dizer o mesmo, iria se dirigir à nação de Israel e iria dizer a eles que eles eram hipócritas, sepulcros caiados. Eles não querem nada com Deus. É incrível como é que nós os crentes, andamos a defender uma nação que não quer nada com Deus. Eles nem sequer acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Muito poucos. Muito poucos. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós voltamos às práticas do Velho Testamento. Quando em Cristo verdadeiramente estamos livres. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Aleluia! Estou livre em Cristo Jesus. Estamos todos livres em Cristo Jesus. Então, porquê é que vamos voltar à escravidão? Porquê é que nós vamos nos meter naquilo que, em vez de ser a liberdade, é a escravidão? Então, precisamos de aprender, meus amigos. Precisamos de abrir os olhos. Então, esta questão de dizer assim, olha o que ele conquistou, olha o que ele é, olha como eles são bons, olha como eles são grandes, isso não quer dizer nada. Aos olhos de Deus não quer dizer absolutamente nada. Nós vamos ver muitas pessoas que ninguém dava nada por eles, que irão estar sentados à mesa com Abraão no céu. Jesus disse isso. Iriam vir pessoas do Oriente, do Ocidente, de todos os lados, que nós nem sequer sabíamos da existência dessas pessoas e que irão estar sentados à mesa com Abraão, o pai da fé. Quantas pessoas há no anonimato que nós não sabemos se têm conquistas algumas ou não, não importa se você conquista ou não conquista. O que é importante é que nós estejamos em Cristo Jesus. Que o teu coração e o meu coração estejam em Cristo Jesus. Que nós possamos seguir a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida de cabeça erguida. Quer tenhamos muitas conquistas ou nenhuma conquista. Quer a gente seja rico ou seja pobre. Não importa o nosso estatuto social. Não importa o tamanho da nossa carteira, o tamanho dos nossos bens. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é o teu coração e o meu coração. Muitas pessoas que nós nem sequer ouvimos falar deles estarão sentados à mesa com Abraão. Eu recebo a revista aqui na igreja que é a Voz dos Mártires e eu leio notícias que acontecem em muitos países onde o Evangelho não é um Evangelho do luxo, não é? Porque nós, portugueses aqui na Europa, os americanos e os brasileiros, nós temos a sorte de viver em países que é um luxo ter à nossa disposição igrejas, é um luxo podermos pregar o Evangelho. Mas há muitos países no mundo que esse luxo não existe. Há perseguição e perseguição a sério. E nesses países estão lá irmãos nossos que nós nunca ouvimos falar deles, que pregam o Evangelho,
de dia e de noite, muitas vezes às escondidas, a fugir da polícia, a fugir de outras etnias religiosas que são contra Cristo, que são contra o Evangelho. Mas eles não fogem do país, eles permanecem lá no país, alguns estão lá anos e anos sem ainda nada acontecer, até que, passado 1 ano, 2, 3 anos, conseguem falar de Jesus a uma família, a família converte-se, e depois essa família aos poucos vai levando a boa nova a outras famílias, e aos poucos várias famílias vão se juntando, vão se convertendo, mas é tudo assim, no segredo, ninguém sabe. Não há lá internet, não há lá pregações de luxo, não há lá nenhuma sala, nenhum pregador lá, XPTO, nem nenhum grupo de bandas, nem nada disso. Há lá gente que está a ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e está a ser salvo pelo poder de Deus. E eles não têm grandes conquistas, não têm grandes posses, não têm nada disso, mas têm um grande coração em Cristo Jesus. E esses virão, como Jesus disse, e vão se sentar à mesa com Abraão. Mas muitos, infelizmente, irão bater na porta. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre a porta que eu quero entrar. Ai, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai falar e dizer, mas eu vou abrir a porta a vocês, mas eu não vos conheço de lado nenhum. Não nos conhece, Senhor, então, mas nós pregávamos o Evangelho, então oramos tanto por tanta gente, conquistamos tanta gente para Jesus, tanta gente que foi curada, tantos demónios que foram expulsos. Olha as igrejas que eu construí, olha quantas igrejas eu abri. E o Senhor disse, olha, aparta-te de mim porque eu não te conheço, tu que praticaste a iniquidade. Tu que praticaste a iniquidade. Tu que levaste as pessoas para um fio condutor errado que levou as pessoas para o lado errado, em vez de se afastarem, em vez de se aproximarem de Cristo, essas pessoas afastaram-se de Cristo. Porque muitas vezes a maior parte desses fios condutores sabe para que é que servem? É para, em vez de aproximar as pessoas a Jesus, aproximam as pessoas ao ministério deles próprios. Aproximam as pessoas a eles mesmos. Eles é que são os deuses. Eles é que são os ídolos. E, meus amigos, nós vamos ficar muito admirados. Vamos ficar muito admirados. E é isso que hoje queria apenas dizer. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e até ao próximo episódio.